E se o seu problema não for a chance de dar errado o que você planeja, o que você sente ser o seu propósito, e sim a chance de que isso dê certo? Isso é um conflito muito mais comum e antigo do que você imagina. E eu gostaria de conversar contigo um pouco sobre isso hoje, trazendo para começar uma história da Bíblia. Eu vou aqui falar sobre Jonas. Eu não sei se você conhece, é um personagem bíblico, era um profeta que, bem resumidamente, recebeu uma ordem, um chamado de Deus, falando para ele proferir a mensagem, ensinar um certo povoado que ali existia, mas que ele julgava ser muito inferior e que talvez, ou muito provavelmente, eles não teriam chance de redenção e que não valeria a pena esse esforço, seria uma experiência muito desagradável, então ele tenta fugir desse chamado. E aí, na medida em que ele vai tentando fugir, chega um momento ali que ele está numa embarcação, num barco, se não me engano, com alguns pescadores, né? E, enfim, se vocês saberem que eu estou errando aqui, podem ficar à vontade para me corrigir nos comentários, mas peço essa licença poética para focar nos principais símbolos que vão ali acompanhando o desenvolvimento dessa história. Porque na medida em que eles estão ali em alto mar navegando, começam a acontecer várias coisas, né? Tempestades, o caos se instala e a paz se ausenta. E então Jonas reconhece que ele estava sendo castigado por Deus por ter fugido da sua ordem e explica para os pescadores que aquilo estava acontecendo com eles também por eles estarem levando Jonas. Então, por um consenso comum, Jonas se joga no mar e nisso ele é engolido por uma baleia. Ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre dessa baleia, até que ele sai de dentro dela, lá naquele lugar que Deus lhe ordenara ter ido. Só que dentro da baleia ele passa por esse processo todo de introspecção, de revalorização, ressignificação, e então quando ele sai do ventre da baleia, ele está determinado a fazer o que aquele chamado inicial divino lhe havia ordenado fazer. Então ele tem um sucesso, digamos assim, ensinando a mensagem, conectando as pessoas com uma força superior e, portanto, fazendo esse desfecho dessa história que, como eu não sou teólogo, como eu não sou uma figura religiosa, um pastor, um padre, eu sou um psicólogo, eu vou então focar no aspecto psicológico, simbólico que essa história pode nos mostrar. Porque se nós formos ver o início, onde Deus manda Jonas ir para aquele lugar que ele não queria ir, isso é um chamado. Se a gente olha psicologicamente o que seria Deus, cada religião tem a sua forma de entender Deus, cada povo, cada civilização, cada sociedade pode variar nas formas que entende Deus, mas se a gente observa bem, todas elas falam de algo que é superior à nossa capacidade, à nossa inteligência, é aquilo que deu origem à criação e aquilo que é o mistério dos mistérios, ou seja, que sempre vai estar para além da nossa capacidade cognitiva. Então nós conhecemos algo e sempre para além desse algo que nós conhecemos, existe outros algos, né? Ou outras capacidades de conhecimentos que, portanto, são de natureza divina, são de Deus. Então, se a gente olha psicologicamente, Deus é aquilo que está para além da consciência, daquilo que você já conhece, e que ele sempre aponta para uma possibilidade superior. Por isso que ele é transcendente. Ou seja, ele sempre te aponta para uma possibilidade que vai para além do imanente, ou seja, daquilo que você está vivendo agora. Então, não importa em qual nível você esteja, Deus sempre vai te mostrar a possibilidade de ir um nível acima, um bem maior, uma verdade mais verdadeira, enfim. Então, dessa natureza divina, deste Deus, vem este chamado, esta ordem, ou seja, é como se fosse a concepção dentro do mundo psicológico de Jonas de que para um bem maior ele deveria fazer isso. É como uma voz silenciosa que lhe aponta para aquela direção, falando que aquele é o propósito dele. Mas então ele decide fugir. E aí tem um psicólogo famoso, né, na época, hoje em dia não tanto, que é Abraham Maslow, e ele trouxe um conceito bem interessante. Além daquele da pirâmide de Maslow, que foi o que ficou mais famoso, ele também trouxe um outro conceito chamado complexo de Jonas, que é justamente quando nós temos esse comportamento típico de temer o nosso sucesso, o nosso desenvolvimento, a nossa grandeza.
Porque se Jonas se conciliasse com esse poder superior, obviamente ele iria se desenvolver, mas ele observou que o processo para levar nessa direção seria meio arriscado, seria meio desconfortável, então ele tenta fugir do próprio chamado. E aí, obviamente, na medida em que ele tenta se afastar disso, que é o propósito da sua vida, ele começa a enfrentar um caos, porque ele sai daquela ordem intrínseca que mantém o sentido no sentido de significado, ou seja, você compreender o porquê você está fazendo e vivendo o que você está vivendo, e sentido também no sentido de direção, ou seja, você compreende que isso que você está fazendo hoje te leva para aquilo que você quer alcançar amanhã. E essa noção de sentido, de direcionamento, ele é profundamente satisfatório até mesmo para o nosso cérebro, porque quando você tem uma meta, um norte, você sente que você tem um passo na direção dessa meta, o seu cérebro faz grandes descargas de dopamina, reforçando os caminhos neurais que te levaram àquela aproximação, àquele passo na direção daquele propósito, seja ele negativo ou positivo. É aí que está a dopamina sendo essa substância que está além do bem e do mal. Mas então o Jonas tenta se afastar daquilo que era o sentido da sua vida, então ele cai num caos de tempestades, de confusões, de conflitos, e no final de contas ele acaba caindo dentro do ventre de uma baleia. Ou seja, ele é engolido por essa força pulsiva que mora no fundo dos oceanos, e se a gente interpreta já para um lado mais arquetípico, para um lado mais da psicologia analítica, os oceanos, os mares, as águas têm uma grande tendência a estar representando nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nesses mitos, nas poesias, nas fábulas, o nosso inconsciente. Ou seja, essas águas, como no mar, podem brotar coisas de lá, sair do fundo e vir para a superfície, como também se você pode jogar uma coisa pesada lá e essa coisa afundar e nunca mais voltar a ser vista. E assim é o nosso inconsciente também. E também desta água nasce a vida. A água é o habitáculo da vida, é a origem da vida, né? Tanto a nível humano, nós, enquanto feto, ficamos envoltos ali em águas, como a nível planetário, onde a ciência já vai apontando ali, através dessa retrospecção da origem da vida, que ela surgiu da água. Então, Jonas, ele entra nesse processo de introspecção, onde ele tenta fugir para fora de si mesmo, e como um processo enantiodrômico, ou seja, a enantiodromia é como se fosse um pêndulo que o nosso aparelho psicológico influencia em nós. Porque quando nós vamos para um oposto, ele traz o outro oposto com a finalidade de que nós consigamos encontrar o equilíbrio, a saúde mental. Então é muito comum que uma pessoa que tenta se afastar muito da sua própria alma, uma pessoa que tenta se afastar muito das suas emoções, uma pessoa que tenta se afastar muito dos seus instintos, vai passando os anos e ela acaba sendo possuída por isso. Né? Seja uma pessoa que é muito religiosa e começa a entrar em conflitos com seus instintos, seja uma pessoa que é muito fria emocionalmente, até que ela explode, seja com uma raiva, com uma tristeza súbita e incontrolável, ou seja uma pessoa que é muito materialista, e aí chega no final da vida e ela se encontra nesse abismo de escuridão, refletindo sobre o que há depois da vida. Ela é possuída por esses assuntos que ela sempre negligenciou por toda a sua vida, esses assuntos da natureza mais anímica ou não material. Então, o pêndulo ou a enantiodromia sempre está operando no nosso inconsciente, e o Jonas então tenta fugir para fora de si mesmo, naquele chamado interior, e ele então acaba sendo engolido pela baleia, que seria justamente talvez uma representação dessa introspecção profunda, onde ele se reconecta com essas forças instintivas, naturais, dentro de si mesmo, mas de uma forma obscura, onde não tem luz, não tem relação com ninguém, você fica ali completamente absorto dentro de si mesmo, para que você consiga se reencontrar com si mesmo. Tanto que dentro do ventre da baleia, Jonas consegue então chegar na compreensão de que ele deveria, sim, por vontade própria, obedecer a esse chamado, ou a essa ordem de Deus. E na medida que ele consegue chegar nisso, ele
sai da baleia de novo, ou seja, ele consegue direcionar a sua energia psíquica para fora, para o mundo. Se a gente fosse olhar o Jonas como a nossa própria consciência, que tenta fugir de um chamado que vem de uma força superior à consciência, uma natureza transpessoal, e na medida em que nós vamos encontrando conflitos por viver uma vida sem sentido, a vida nos leva a crises que nos reconectam conosco mesmos, porque se nós evitamos entrar no ventre da baleia, entrar nessas introspecções profundas, nós vamos continuar naquela vida sem sentido, que não somente causa danos a nós, como também bagunçamos a vida dos outros, como era o caso do Jonas com os pescadores. E na medida em que nós nos permitimos entrar no ventre da baleia, então a gente pode ter essa oportunidade de nos reconectar com o sentido autêntico da nossa vida, com aquilo que realmente vibra lá no fundo da sua alma, aquilo que é o seu propósito, mas não porque você escolheu imitar um propósito que você encontrou por aí na internet, mas sim porque ele ressoa, emana de dentro para fora. Então você pode, a partir dessa reconexão, deste reencontro, dessa assimilação do chamado da sua vida, voltar a direcionar a sua energia para fora, sair da baleia e fazer o que você tem que fazer. No caso de Jonas, era proferir ali naquele povo, naquela pequena civilização, mas no caso seu, no caso meu, vai saber o que que é. Mas todos nós temos um chamado que algo nos aponta naquela direção para o nosso desenvolvimento. E muitas vezes, por temer o sucesso, temer o próprio desenvolvimento, ou temer o que vamos encontrar no caminho deste desenvolvimento, ou temer como esse desenvolvimento vai repercutir nas outras pessoas, como que elas vão nos enxergar, essa não certeza, este não controle, pode ativar muitos mecanismos de defesa dentro de nós que vão se transformar nisso que hoje em dia é tão conhecido como autossabotagem. Mas a autossabotagem, então, não é uma coisa necessariamente ruim. É importante que você consiga abrir seus olhos para enxergar a autossabotagem como uma tentativa de defesa da sua psique, do seu corpo, para algo que é ameaçador. Mas então, a partir disso, a gente vai trazendo mais para a prática. Você pode ter a opção de tentar lutar contra a sua autossabotagem e ficar na marra tentando vencer ela. Alguns conseguem, outros não. Ou então você pode optar por um caminho que parece menos direto a princípio, mas é muito mais eficiente com o tempo. Porque você, Aka Jonas, entra no ventre da baleia, se permite, ao invés de continuar fugindo de si mesmo, entrar em contato profundo consigo mesmo, dentro deste ventre da baleia, daquelas partes mais inconscientes, instintivas e profundas, para conseguir reorganizar tudo e colocar tudo no seu devido lugar e olhar de frente para essa força oculta, inconsciente que te trava, te bloqueia, te sabota e tentar compreendê-la e chegar no consenso. Pode ser que esta força, este bloqueio, tenha medo de tentar e não conseguir. Aí você então vai ter que se conscientizar sobre isso e decidir se vale a pena tentar e não conseguir, tentar com a chance de não conseguir, ou se vale a pena então nem tentar. Então vocês cheguem nesse consenso, ao invés de só ficar um falando uma coisa, o outro falando outra coisa, e vocês ficarem nesse conflito interno. Ou então pode ser que este bloqueio interno ele tenha um medo da transformação que esse desenvolvimento que você quer alcançar vai lhe imprimir, vai lhe impor, porque você vai deixar de ser quem você é hoje. Talvez não em essência, mas em forma. E porque o nosso anelo, né, o nosso zelo é que você não deixe de ser você em essência. Pelo contrário, que você se torne cada vez mais você. Assim como dizia Nietzsche, né? Torna-te quem és. Mas muitas vezes as pessoas tentam buscar um caminho que afastam ela de si mesma, justamente por não ter essa capacidade de ouvir esse chamado que deve vir de dentro e não necessariamente de fora, por mais que ele reverbere, ecoe em coisas de fora. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Então pode ser que essa parte sua teme esse desconhecido que vai ser essa outra versão sua, que por mais que esteja mais próximo da sua essência, não é o que você é hoje, e você então tem um receio de deixar de ser quem você é hoje. Esses hábitos, essas crenças, essas opiniões, esses relacionamentos que você sustenta hoje, pode ser que eles tenham que deixar de existir para que você alcance aquilo que você quer alcançar, mas você conscientemente,
no seu estado de vigília, você ignora isso e só fica focando naquilo. Mas essas outras partes suas, mais sensíveis, sabem que isso está em risco, que o seu estilo de vida, o seu conhecido como pessoas, hábitos, crenças, opiniões, está em risco caso você alcance aquilo. Então ele te bloqueia porque aquilo que é desconhecido também é ameaçador. Então você entrando no ventre dessa baleia, olhando de frente para essa parte sua, vocês devem se integrar, ao invés de um sufocar o outro e um puxar o tapete do outro, sempre que um vira as costas, se integrar no sentido de, tá, realmente pode ser que tudo isso se perca, pode ser que esta versão minha morra. E a partir dessa conclusão, né, dessa constatação, você decide conscientemente, você está disposto? Você quer ir mesmo assim? Tendo levado em consideração este fato de que essa versão atual sua vai morrer, com todas as implicações que isso traz, se permitir perceber isso e a partir dessa percepção honesta, sincera, você tomar uma atitude mesmo assim, ao invés de ficar ignorando coisas que são fato. Isso é a matéria-prima, esse ignorar coisas que são fato, para a neurose. E a neurose é justamente quando uma parte nossa quer uma coisa e uma outra parte nossa quer outra coisa, e isso acaba nos sabotando, acaba criando sintomas, seja de ansiedade, seja sintomas psicossomáticos, como gastrite, dor de cabeça, enfim, a gente fica em conflito interno. Então, por isso que é importante que nós façamos que nem Jonas, entremos no ventre desta baleia. Então, para a gente terminar essas reflexões aqui que eu estou compartilhando com você com o propósito de te ajudar a refletir, a expandir a sua visão, a compreender melhor a si mesmo, ao invés de ficar nessa amarra, tentando se forçar, eu quero que você reflita sobre isso com muita honestidade. Perceba que se você fracassar, essa identidade que você tem hoje se manterá intacta. E isso é o lado conveniente do fracasso. Porém, se você ter sucesso no seu desenvolvimento, essa identidade que você tem hoje vai se transformar. E você não sabe para onde, que direção vai caminhar essa transformação. E esse é o lado inconveniente do sucesso. Perceba que tudo nessa vida tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. E quando você não está percebendo o bom do mal ou o mal do bom, você está caolho. Então tente olhar o lado mal do sucesso e o lado bom do fracasso, por mais que você não concorde, mas uma parte sua está percebendo esse lado bom do fracasso e a partir dessa percepção inconsciente está tentando te proteger daquilo que você está tentando alcançar por enxergar aquilo como sucesso. Esteja em contato consigo mesmo. Se permita entrar neste ventre dessa baleia. Então, antes tarde do que nunca, você que está chegando hoje pela primeira vez aqui no meu canal, meu nome é Henry Wolff, eu sou psicólogo e eu busco trazer essas reflexões para te ajudar a desenvolver o potencial que você tem enquanto ser humano. Se você é um ser humano que está me ouvindo, você tem muito potencial, dado por herança natural, só que ao mesmo tempo não acontece naturalmente. Você tem que colaborar com ele para que você consiga explorar esses potenciais que você tem como ser humano. Então, meu objetivo aqui é dar as ferramentas, as práticas, as informações, a mentalidade que te permite desenvolver o seu potencial. Se fez sentido para você, não esqueça de também mandar para uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, dessas reflexões. Não esqueça de deixar seu like, dar um comentário, ajudar a gente a alcançar mais pessoas, porque realmente nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento pessoal. Nós acreditamos, eu falo em nome meu, da minha família, das pessoas que eu troco essas figurinhas, que concordam nesse ponto de que o mundo só pode melhorar quando os indivíduos melhorarem, e que toda mudança que tentei ir por outra direção está fadada ao fracasso, porque não tem como o mundo melhorar se os indivíduos que compõem este mundo não mudam. Então a gente foca nisso, em ajudar o indivíduo a se desenvolver. Eu espero que você tenha aproveitado e te espero no próximo vídeo aqui do canal.